Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, onde nós iremos reler o texto que está no verso 16, do verso 15 em diante, para situarmos aqui esta parábola que Jesus contou e que certamente tem uma instrução especial para nós, os servos do Senhor que estamos na casa do Senhor, para aprender da palavra do Senhor, que é maravilhosa. Lucas capítulo 14, diz assim, do verso 15 em diante: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Nós temos aqui, queridos, uma parábola que o Senhor Jesus contou, uma parábola muito rica, uma parábola que tem uma mensagem especial para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Se nós olharmos um pouco o contexto desta parábola, nós vamos ver no início do capítulo 14 que Jesus foi convidado por um homem importante, por um dos principais dos fariseus. Então nós estamos falando de alguém que era um religioso, um guardador da lei, um homem também muito importante na cidade, porque os fariseus, os escribas, os mestres tinham um importante papel, inclusive na aplicação da lei, na resolução de problemas, na orientação do povo de uma maneira em geral. E eram homens muito privilegiados, muito queridos e destacados naquela sociedade. Este homem convidou Jesus para, num sábado, ir até a sua casa para comer pão, ou seja, para participar de uma refeição. E quando Jesus estava lá, apareceu um homem doente. Jesus curou aquele homem. Diz o texto que eles estavam observando Jesus para tentar pegá-lo em alguma falha. Jesus cura aquele homem, e era sábado, e eles diziam: no sábado ninguém pode fazer nada. O que Deus havia dito é que no sábado o homem iria descansar, mas aqui Jesus está com aquela costumeira misericórdia, compaixão, e não podia ver aquele homem doente e não curá-lo porque era um sábado. Jesus, ao curá-lo, diz: mas vocês, se tivesse um boi ou um jumento que caísse num atoleiro e fosse um dia de sábado, você não iria também tirá-lo de lá? Então Jesus está ali ensinando aqueles homens o que é verdadeiramente ser alguém que pertence ao reino de Deus. Não é apenas uma religiosidade de preceitos, mas é muito mais do que isso, um relacionamento com Deus, já que amar a Deus e amar ao próximo resume toda a lei. E Jesus, aproveitando
que estava naquela ceia, e diz o texto que ele via que as pessoas escolhiam os melhores lugares para ficar ali, naquela refeição, mais perto das pessoas mais importantes, mais ricas, ou nos lugares mais destacados, próximo aonde estava talvez a comida. Jesus disse que os assentos, quando alguém fosse convidado para ir para um casamento, ele não deveria escolher os primeiros assentos, mas deveria escolher os últimos. E se ele fosse digno e o dono da casa o chamasse mais para um lugar especial, então ele seria exaltado na frente de todos. Mas se ele escolhesse um dos melhores lugares e depois chegasse outro a quem o dono da casa quisesse privilegiar mais do que a este, mandaria ele ir lá para o lugar mais escondido e ele seria humilhado diante de todos. Jesus então diz: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. E quando Jesus está contando essa parábola também dos assentos, ele diz que quando alguém fizesse uma festa, não convidasse aquele que poderia retribuir o convite, mas convidasse os pobres. E ele diz: você será recompensado na ressurreição dos justos. Como Jesus faz menção de um evento escatológico, né? da ressurreição do último dia, ou da ressurreição dos justos, um homem que estava à mesa diz assim: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Não sabemos se esse homem estava de fato louvando a Deus, se ele estava sinceramente dizendo que era uma bênção fazer parte do povo de Deus, ou se era um fariseu hipócrita que estava dizendo que ele era um participante digno do reino de Deus. Alguém que dizia: não, eu estou no melhor assento porque eu sou digno. Jesus não estava falando exatamente sobre ser digno de estar no melhor assento. E aí então Jesus vai contar uma parábola que vai falar sobre essa história de ser digno, de ser convidado, de fazer parte do banquete no reino de Deus. Nós vamos estudar essa história nesta noite com o tema Um Convite de Deus. Nós vamos ver que é um convite que nós podemos aceitar ou que podemos rejeitar. E aí nós temos então aqui, Jesus introduz o tema de uma ceia que um homem acabou de preparar, ou que estava organizando, um banquete onde ele vai convidar alguém. Nós vamos encontrar aqui em Lucas uma história que é diferente de uma outra parábola que está lá em Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. São duas parábolas diferentes. No entanto, elas têm uma mesma mensagem. De alguém que dá uma festa e convida pessoas que rejeitam o convite, e ele convida outras que não eram os convidados iniciais. Então nós podemos olhar para esta parábola da grande ceia de Lucas e também tomar alguns elementos da parábola das bodas de Mateus para entender sobre uma questão muito importante, que é quem irá participar do banquete escatológico que Deus vai oferecer. Do banquete que Deus vai oferecer no fim dos tempos. Nós vamos encontrar, queridos, uma referência já a isso lá em Isaías capítulo 25, a partir do verso 6, quando o profeta diz: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías já está falando de um momento no fim dos tempos, quando Deus dará um banquete, né? Haveria aqui uma ceia.
E neste banquete estão pessoas de todas as nações, de todos os povos. E aqui diz o texto que será também um momento que Deus revelará aqueles que andaram escondidos ou encobertos, aqueles que fizeram o que não agradava a Deus serão punidos. Também aqueles que choraram, foram perseguidos, o seu povo, diz que Deus enxugará as lágrimas do seu rosto e que Deus irá, neste banquete, então, concluir o processo de salvação. A salvação estará finalizada aqui quando alguém participar desta grande ceia no reino celestial que Deus irá promover. Os fariseus certamente já tinham a ideia desse texto, eram estudiosos da lei, talvez fossem exatamente pensando nesse banquete que aquele fariseu disse que era bem-aventurado aquele que participasse dali. E nós vamos ver que realmente, queridos, esta ceia, esta grande ceia irá acontecer. Jesus também faz menção disso no mesmo evangelho aqui de Lucas, no capítulo 22, quando ele diz no verso 29 em diante: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Ele está falando com os seus apóstolos. E ele diz: vocês também serão participantes do reino. E vocês irão assentar à mesa para comer e beber. Agora, só que o reino aqui, Jesus está dizendo, não é o reino do seu Pai apenas, é o seu reino. Jesus agora assume esta posição daquele que está dando a festa no reino, no anfitrião deste banquete escatológico. E aí nós vemos, queridos, que Jesus vai falar sobre quem participará deste banquete. No texto de Isaías, muitas vezes é dito que todos os povos, todas as gentes, todas as pessoas. Então a pergunta é, o convite para participar deste banquete é dirigido a todos os homens? E se é dirigido a todos, todos podem aceitar este convite de Deus? Todos os homens, ou qualquer homem pode fazer parte deste banquete? É isso que nós vamos ver então nesta noite. Jesus está contando uma parábola. E ele diz que um homem, um pai de família, um senhor, fez uma ceia, uma festa. E convidou muita gente. Então, há um primeiro convite, que leva até as pessoas a notícia de que haveria aquele evento. O primeiro convite vai dizer a elas, olha, tal dia vai ter uma festa, e o fulano mandou convidá-lo para participar disso. Depois, há uma hora em que, no verso 17, está tudo pronto, e ele manda então o seu servo até a casa daquelas pessoas que foram convidadas, dizendo: já está tudo pronto, já pode ir para o banquete. Então, o primeiro convite estabelece o interesse, né? Desperta o interesse por aquela festa, para que aquelas pessoas não viajassem, não marcassem outros compromissos, não se ocupassem com outras coisas, e elas confirmariam então a presença que iriam ali, né? Que estariam ali. E o segundo convite, onde o servo vai chamar, é para informar que tudo já está pronto e dizer então que está na hora ou a qual hora eles devem vir. Esse tipo de procedimento, queridos, era comum na antiguidade e até hoje em alguns locais é comum, porque o homem queria dar a ceia, ele vai convidar um número de pessoas e de acordo com o número de pessoas que confirmarem que irão participar da ceia, ele vai prepará-la, né? Se é uma ceia pequena, só vão 2 convidados, ele pode matar só uma galinha. Mas se já vão uns 5 ou 6 convidados, ele já vai matar um cabrito. Agora, se for uma festa maior, que já forem aí umas 20 ou 30 pessoas, ele vai matar um bezerro. E se for uma festança grande para 100 pessoas, ele vai ter que matar um boi. Então, ele vai preparar, né, a quantidade de carne, de alimento, de acordo com o número de pessoas que confirmou que iria para aquela festa. Vai reservar os assentos para eles. Às vezes tem uma pessoa que não se dá muito bem com a outra e ele diz, não, põe essa daqui nessa ponta e a outra naquela outra ponta da mesa. Enfim, havia uma preparação e ele precisaria saber quem iria participar.
Na parábola em questão, parece que todos os convidados disseram que iriam. Nós vamos encontrar em outros textos esse mesmo tipo de procedimento. Um primeiro convite, que diz que tal dia haverá um banquete, e o segundo, quando alguém manda dizer, já está pronto, pode vir. Nós vemos, por exemplo, no livro de Esther, no capítulo 5, diz aqui que Esther faz um convite, dizendo, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então Esther fez o primeiro convite, amanhã vai ter o banquete. Quando chegou na hora, no capítulo 6, diz o texto, estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Então chegaram agora os servos do rei para dizer, olha, já está pronto. O banquete está lá, o rei está esperando. E ele foi, então, para o banquete. Era uma situação como essa aqui. Um primeiro convite diz, tal dia terá o banquete. O outro convite, vem o servo e diz, já está pronto, pode ir que a festa está esperando. Os convidados já tinham confirmado que iriam. Quando estava, então, tudo pronto, era enviado um mensageiro para dizer a esses convidados que a festa estava preparada. O que se esperava era o quê? Que todos eles já estavam antecipadamente avisados, e se era uma ceia de um homem rico, se era uma ceia especial, todo mundo devia estar com aquela sua melhor roupa, né? Devia estar todo mundo já ansioso, preparado. Olha, é hoje o convite do banquete, vamos ficar todos prontos, só esperar o servo passar dizendo que já podemos ir. E normalmente era no final da tarde esse tipo de reunião, de banquete. Mas quando o servo vai lá para dizer, já está tudo pronto, já está preparado, pode ir, o que nós vemos é que, infelizmente, os convidados disseram que não iriam mais. Em vez daqueles convidados estarem entusiasmados com o convite e estarem já só esperando o aviso para irem à festa, eles não deram importância nenhuma ao convite que receberam. Se nós olharmos, as desculpas que eles deram são as mais esfarrapadas. O primeiro disse, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Então, por favor, me desculpe, mas eu não posso ir. Mas isso é uma desculpa muito esfarrapada, irmã. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque jamais alguém compraria uma terra, ainda mais naquela época que a terra era essencial. A Palestina, se você olhar no mapa, ela é muito pequena, o Estado de Israel é muito pequeno. As terras, então, são muito valorizadas. Há uma diferença absurda entre uma terra que tenha água e uma que não tenha. Uma terra que seja num lugar baixo ou num lugar alto. Uma terra que seja fértil e outra que seja cheia de pedras. Ninguém compra uma terra no escuro, sem ver. E vamos dizer que ele tivesse feito essa tolice. Ela não iria fugir no outro dia de lá, né? Se tem uma vantagem em comprar um terreno é que ele não foge do lugar. Você não precisa botar ninguém para pastorar um terreno. No máximo vai vigiar se alguém não toma conta dele, né? Mas ele não sai dali. Então o homem poderia ver essa terra no outro dia. Mas é impensado num tempo daquele, num lugar daquele, que alguém comprasse uma terra sem olhar. Na realidade, os estudiosos dizem que para se comprar uma terra, naquela época, alguém negociava muito. O contrato deveria incluir tudo o que tinha dentro da terra. Quando nós olhamos lá em Gênesis, quando Abraão comprou o campo onde estava a caverna de Macpela e onde ele enterrou a sua esposa, o texto lá diz que o campo, a caverna e todas as árvores que estavam no campo foram vendidas a Abraão. Aquilo era inventariado. Olha, tem tantas árvores, tantos poços, tem tantos metros de cerca. Aquilo tudo era inventariado para você pagar por aquela terra. Não faz sentido este homem dizer, comprei uma terra e não posso ir. O segundo também apresenta uma desculpa muito esfarrapada. Ele diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. De novo, nós não podemos jamais entender
que alguém comprou uma junta de bois. Veja, não é somente um boi ou dois. Ele está falando de 2 bois que estão habituados a trabalhar um ao lado do outro, puxando um arado. E tinha que ser realmente bois que pudessem fazer isso. Ninguém compraria um boi sem antes experimentá-lo. Se o primeiro homem comprou terra sem vê-lo, que seria um absurdo, seria mais ou menos como no dia de hoje, o primeiro homem dissesse assim, olha, eu comprei uma fábrica ali e não olhei nem o que é que tem dentro, não sei nem que maquinário tem, não sei nem se a fábrica está funcionando, não sei nem se o prédio está direito, se o telhado tem buraco, não sei nem se tem realmente uma fábrica lá. Eu sei que eu comprei e eu vou olhar. Ninguém faria um negócio desse. O segundo homem comprou juntas de bois, bois que deveriam trabalhar um ao lado do outro. Jamais compraria sem experimentá-los. É como se alguém dissesse, rapaz, eu comprei 5 carros usados ali, não sei nem o que é que tem, se o motor está lá, se funciona, mas eu paguei caro e amanhã que eu vou dar um teste para ver se os carros estão funcionando, olhar o motor. Ninguém compraria uma coisa dessas. E além do mais, de novo, os bois não iriam morrer para o outro dia, né? E também se morresse, ele não tinha nada o que fazer, ele não já pagou por eles, né? Ele poderia testar os bois no outro dia. Aliás, é muito estranho testar boi de noite, né? Testar boi de noite realmente era um negócio esquisito. Ou seja, era somente uma desculpa esfarrapada para não ir àquela festa. O terceiro convidado dá uma desculpa igualmente sem fundamento quando diz, olha, eu casei e, portanto, não posso ir. Mas ele não estava sendo convidado para uma despedida de solteiro, né? Então ele podia ir com a sua esposa. Vamos dizer que nesse intervalo entre o primeiro convite e o momento em que o servo vai chamar, ele casou. Casou há poucos dias. Não teria problema nenhum dele levar a sua esposa. Certamente o anfitrião teria todo o prazer em recebê-la também. Deuteronômio capítulo 24 diz que quando o homem casasse, no primeiro ano ele não poderia ir à guerra nem aceitar um cargo público. Mas obviamente não diz que ele não poderia aceitar ir a uma festa. Por que razão ele não deveria ir para a guerra nem aceitar um cargo público? Porque diz o texto de Deuteronômio que ele deveria alegrar a sua mulher. Mas que forma melhor de alegrar a sua mulher do que levá-la para um banquete? Se você não fez isso, experimente. Leve a sua esposa para comer num lugar que tenha bastante comida e você vai ver que ela vai ficar muito animada. Então ele deveria levar aquela mulher para a festa. Não havia problema nenhum que ele fosse porque casou. De novo, era uma desculpa esfarrapada. O que acontece aqui, queridos, são convidados que não deram importância ao convite. Eles disseram, não, é mais importante para mim a minha terra, o meu boi, o meu casamento ou qualquer outra coisa. Os meus afazeres são mais importantes do que atender a este convite. E simplesmente não foram. Isso era, irmãos, uma desfeita muito grande. Naquela sociedade, isso na realidade era uma afronta. Porque você já tinha confirmado que ia e depois, na hora H, você disse que não ia mais. Imagine, se ninguém fosse, como ficaria aquele homem, o que preparou a ceia? Além de perder toda a comida, ele ficaria desmoralizado naquela sociedade. Mas, rapaz, fulano fez um banquete, rapaz. Não foi ninguém. Esse camarada é muito mal visto aqui, ninguém gosta dele. Pelo visto, ninguém gosta desse homem. Ninguém foi ao convite. Seria uma afronta para aquele homem. E aí então o pai de família fica indignado. Ele diz que ele realmente ficou irado com aquela situação. E aí ele manda então que o servo vá buscar novos convidados. Porque o convite, irmãos, era um convite sério. Naquela sociedade, uma festa dessa era uma verdadeira ocasião social para reunir os amigos. E então o ato de aceitar aquele convite também era uma coisa séria. Implicaria em manter a amizade com aquela pessoa. E rejeitá-lo foi algo muito sério. As desculpas aqui não foram em nada convincentes. Os convidados eram mais envolvidos com as suas coisas. Eles simplesmente não deram valor ao convite.
Era melhor para eles cuidar das suas coisas do que ter aquele momento de comunhão com a pessoa que estava promovendo a festa. Ou seja, há uma rejeição àquela pessoa. Eles não estavam querendo ter comunhão com aquela pessoa, rejeitando o seu convite desta maneira. Essa rejeição, ela é uma rejeição deliberada. Nenhum deles tinha uma desculpa plausível. Olha, infelizmente eu estou doente e não posso ir. Aí seria aceito. Olha, eu estou de saída porque eu preciso resolver um problema urgente, uma pessoa minha está muito enferma, eu não posso ir. Seria uma desculpa aceitável? Mas não, eles simplesmente disseram que não queriam ir. No texto de Mateus, na parábola das bodas, o convidado ou o promotor da festa diz que, como esses convidados não aceitaram o convite, eles não eram dignos de serem participantes daquele banquete. Eles não eram dignos. Eles não iam ser convidados de novo. Eles não iam participar. No texto de Lucas ele diz, nenhum desses homens provará a minha ceia. Ele ficou indignado e disse, esses homens não são dignos de participar deste banquete. E então ele vai providenciar novos convidados. Ele manda ao seu servo que saia pelas ruas da cidade. Já que os que foram convidados não quiseram ir, deram desculpas esfarrapadas, se julgaram talvez muito importantes, mais do que a pessoa que os convidou. Então o rei manda chamar os cegos, os pobres, os aleijados, os mancos, manda chamar todas essas pessoas que eram indignas de participar daquele banquete, que não tinham sido convidados a princípio, mas agora eles estavam sendo convidados a participar. Eles não eram dignos, mas se estavam dispostos a participar da ceia, eles participariam daquele banquete. Aí eles então obtêm daquele homem uma resposta com graça e amor. Aqueles que rejeitaram, no texto de Mateus, eles serão punidos. Mas aqueles que aceitaram o convite, mesmo sendo indignos, eles participarão daquela grande ceia. É graça. É um homem rico com uma ceia preparada e que vai chamar aqueles que nunca poderão convidá-lo para uma festa semelhante. Aqueles que não merecem nada. Aqueles que não poderão levar um presente caro para ele. Aqueles que não poderão retribuir de nenhuma forma aquilo que estão recebendo. Isso é graça, queridos. Graça é um favor imerecido. Ele está dando àquelas pessoas o que eles não mereciam e o que eles não podem pagar por aquilo. Aqueles homens, então, são chamados. E depois que os primeiros chegam, aí o servo diz, Senhor, fiz como mandaste. Chamei os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, mas ainda há lugar. Ele tinha ido pelas ruas da cidade. Aí o dono da casa diz, então agora vá para fora da cidade. Vá pelos caminhos fora da cidade, pelos atalhos, os valados, aqueles lugares, aquelas estradas cercadas, e pelas estradas de uma maneira em geral, e chame todos. Ele até diz assim, força-os a entrar. Essa ideia de forçar aqui não é uma ideia de pegar com violência, de obrigar. Mas fala, em primeiro lugar, da urgência. Dizer assim, diga a eles que venha ligeiro, porque a ceia já está pronta. E também fala de um convite feito com tal firmeza que aquela pessoa pudesse realmente acreditar e aceitar aquele convite, mostrando que era sério o convite. Porque imagine, você chegou para uma pessoa muito pobre, o camarada é aleijado, mora numa casinha lá no fim do mundo, pobre, que não tem nada, e de repente chega uma carruagem rica na casa dele e disse, olha, o barão, o duque, o rei, está convidando você para um banquete. A primeira coisa que certamente aquele homem diria é, homem deste brincadeira.
Não, é sério. Não está vendo que eu não vou ser convidado nunca para um banquete na casa do rei? E além do mais, eu vou com esse chinelo emendado aqui, essa roupa rasgada e... Não se preocupe. Vamos que tudo vai ser providenciado. Não, mas não tem como eu ir não. Homem, pelo amor de Deus, chegue, entre nessa carruagem e vamos embora. Então, o forçar a entrar aqui não é pegar com violência. Se ele não quiser ir, dê uma surra, amarra, joga na carruagem e traga para cá. Não. O forçar aqui é uma expressão que é usada por Jesus outras vezes, quando ele disse... Jesus, então, mandou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. É uma coisa feita com firmeza. Dizer assim, olha, é para ir mesmo. Vamos que está preparado. Aqueles homens, então, vieram e entraram naquela festa. Eles não mereciam, eram indignos, mas estavam agora participando daquele banquete. Jesus está mostrando aqui, então, queridos, que para participar daquele banquete no reino de Deus, eles não precisavam simplesmente ser convidados ou eleitos. A participação nesse banquete não é baseada simplesmente no merecimento das pessoas, nem no fato delas serem as pessoas dignas, nem no fato de eles já ter sido convidado, mas sim na resposta a esse convite. Não é porque ele foi convidado que ele vai participar realmente. Não é porque ele foi um dos eleitos para estar ali que ele vai participar. Mas depende da sua resposta ao convite. Os primeiros convidados não eram dignos, eles não eram da casa de Israel, eles não eram certamente dos fariseus, eles não eram amigos do homem aqui em questão. Eles não eram, talvez, como aquele fariseu que está na ceia dizendo, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Mas eles rejeitaram o convite. Então não é uma questão de ser convidado apenas, nem uma questão de ser eleito, mas é uma questão de responder favoravelmente ao convite que é feito para estar ali. E aí nós vamos ver que aqueles que foram convidados, lá na parábola de Mateus, quando eles chegam lá, eles recebem novas vestes. Ora, se convidou os cegos, os aleijados, os mancos, os pobres, os que moravam em locais indignos, os miseráveis, eles não podiam ir para a festa com a roupa que eles tinham. Só se fosse uma festa à fantasia, né? Senão ficava difícil. Eles não tinham como participar daquele banquete tão chique com as roupas que tinham. Mas não havia problema quanto a isso, porque lá no banquete de Mateus, capítulo 22, o rei dá a roupa para todo mundo que vai participar. Em outros textos do Antigo Testamento, nós encontramos também isso. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 10, diz assim, então disse ao que tinha o cargo das vestimentas, tira as vestimentas para todos os servos de Baal, e ele lhes tirou para fora as vestimentas. Ou seja, haviam roupas preparadas. E quando alguém era convidado ao palácio, quando alguém era convidado pelo rei para participar de alguma festa ou alguma reunião importante e ele não tinha roupas dignas, não era problema. Ali já tinha alguém encarregado das roupas e botava uma roupa naquele sujeito e ele entrava na presença do rei. Não podia chegar na presença do rei de qualquer maneira, mas também se o sujeito não tinha condição de ir com aquela roupa ideal, o rei providenciava a vestimenta para ele. E assim aconteceu nas bodas ali de Mateus. Só que havia uma questão. Se aqueles que foram convidados, eles não tinham vestes dignas para aquela ocasião, então eles não podiam entrar com as suas próprias vestes. Eles tinham que entrar com as vestes que o rei iria fornecer. Porém, lá na parábola de Mateus, tem um homem que resolveu ficar com a sua própria roupa. Não, esse terno está quase novo. Tá tudo bonitinho, essa gravata eu só usei poucas vezes, então eu vou ficar com essa minha roupa mesmo. Muito obrigado. Não, mas olha, o rei faz questão. Meu amigo, muito obrigado, eu prefiro a minha. Para que é que eu vou usar a roupa do outro se eu tenho uma roupa que dá para usar? Ele não quis usar a roupa que o rei forneceu.
Aí diz o texto de Mateus que o rei foi dar uma voltinha na festa, encontrou um sujeito vestido com uma roupa que não era a roupa certa, que não era a roupa que ele tinha fornecido, que não era a roupa adequada para aquela ocasião. E aí diz o texto que mandou amarrar aquele sujeito e jogar fora da festa, porque ele não estava vestido com as vestes adequadas, as vestes que tinham sido dadas pelo rei. Ele preferiu sua própria veste em lugar daquilo que foi oferecido a ele de graça. É um sujeito tolo, ou pior ainda, é um sujeito arrogante. Ora, se eu chego num lugar e o sujeito me oferece uma roupa de graça, uma roupa chique, caríssima, e que é a roupa adequada para entrar naquela festa, por que é que eu vou querer usar a minha? Guarda a minha para usar noutra ocasião e eu vou usar aquela dali. Talvez eu nunca tivesse condição de comprar uma roupa daquela, né? Aproveita e vamos fazer umas selfies para mostrar aí, olha, eu chique aqui na festa do rei. Aquele homem é orgulhoso, ele diz, não, eu quero a minha roupa, eu prefiro a minha, não vou usar a roupa de ninguém. Eu não aceito o que o rei quer me dar. E ele foi tirado daquela festa, porque ele não quis aceitar as condições que foram impostas para estar ali. Então, quando nós olhamos para a história que essas duas parábolas nos contam, queridos, nós vamos entender quem vai participar do banquete de Deus. Quem vai cear com Deus no reino celestial? Em primeiro lugar, os participantes são aqueles que não rejeitaram a Jesus. Jesus está falando com os fariseus. Eles se julgavam muito importantes e participantes do reino de Deus, mas eles rejeitaram a Jesus. E Jesus diz que quem rejeita o Filho também rejeita o Pai. Então aquele que aceita o convite, esse sim, não rejeitou o Filho. Lembre que ao rejeitar o convite, eles não estavam só rejeitando a comida, mas principalmente estavam rejeitando a comunhão com aquele que convidou. Então a parábola, ela mostra aqui em resumo a história da salvação. A salvação foi primeiramente oferecida aos judeus, que eram aqueles convidados dignos. Eles rejeitaram o Messias. Então foram incluídos os gentios, que são aqueles pobres, os cegos, os mancos, os aleijados. Aqueles que rejeitaram o Messias, eles serão punidos. Na parábola de Mateus fica muito claro isso. E a rejeição também há para aqueles que querem entrar na festa com suas roupas, com seus méritos, que querem aproximar-se de Deus usando aquilo que eles têm e não aquilo que Deus lhes dá. Então, quem é que vai participar do banquete de Deus? Aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, aquele que sabia que não merecia estar ali, que não tinha méritos próprios, mas despiu-se da sua roupa pobre e vestiu a roupa que o rei lhe forneceu e está ali por graça, por misericórdia, está ali porque foi convidado sem ser digno, mas resolveu aceitar o convite de Deus. A salvação, queridos, ela é oferecida pela graça de Deus. Não é baseada em méritos, não é pelo que nós fazemos, mas é pela misericórdia de Deus, que resolveu convidar a todos os homens. Mas o homem tem que aceitar esse convite, porque se ele rejeitar o convite, não importa se ele é judeu, não importa se ele é religioso, não importa se ele se julga eleito, se ele rejeitar o convite, ele não poderá participar. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ninguém entra no céu por obras. Não se exige nenhuma obra para entrar no céu. A salvação é pela fé. E a fé não é obra. Aí, Paulo está dizendo literalmente, se é pela graça, então não é por obra nenhuma. Nenhuma obra. Se é de graça, então é de graça. Se você fizer uma festa, ou um evento qualquer, e você disser que a entrada custa 25 centavos, é barato, mas não é de graça.
Porque se chegar um sujeito lá que não tiver uma moeda, ele não entra. Você vai dizer, é muito difícil alguém não ter nem 25 centavos. Mas se chegar um que não tenha, não pode entrar. Então, se é cobrado alguma coisa, por mínimo que seja, não é de graça. Paulo está dizendo, não é cobrado obra nenhuma. É somente pela graça. Aleluia. Às vezes eu vejo alguém dizer assim, não, mas tem que pagar o preço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, meu irmão. Você, em primeiro lugar, só pode fazer o que precisa fazer, ou seja, viver em santidade, porque já foi capacitado por Deus para isso. Então, tudo é pela graça. Aleluia. Se aceitamos, é porque o Espírito falou ao nosso coração, a graça de Deus nos foi oferecida. Se nós continuamos firmes, é porque a graça de Deus nos capacitou, nos guardou e nos preservou até o fim. Mas durante todo esse processo, nós vemos que aqueles que foram convidados, eles podem aceitar o convite ou eles podem rejeitar o convite de Deus. Rejeitar esse convite é colocar-se no lugar de punição, é sofrer o juízo de Deus. Lá no profeta Sofonias, nós já temos o capítulo 1, um texto que diz, cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de vestidura estranha. Aqui o texto diz que alguém foi convidado para um momento de sacrifício, ou seja, para um momento em que haviam animais preparados ali. No entanto, aquele que não se santificou, aquele que tinha uma vestidura estranha, aquele que não estava vestido adequadamente, aquele que não aceitou aquele convite como deveria, ele será castigado. Há uma punição prevista já para aqueles que rejeitarem o convite de Deus ou rejeitarem a salvação nos moldes que Ele nos oferece. Aleluia. Os que irão participar do banquete são aqueles que foram alcançados pela misericórdia divina, em quem não há justiça própria. O problema daqueles primeiros convidados é porque eles se achavam importantes. Eles achavam que era a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Os furinhos da creme crack, a bala que matou Kennedy. Se julgava muito importante e, portanto, eu vou rejeitar o convite. Como que alguém diz, não me faltam convites, não me faltam possibilidades. Eu não devo nada a esse cidadão, eu vou rejeitar o convite dele. Eles se julgavam importantes. Os outros eram tão indignos, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos e aqueles que moravam afastados da cidade, aqueles que moravam pelos caminhos e atalhos, talvez alguém até que morasse na rua. Eles eram tão indignos que foi preciso fazer um convite com uma certa coação para que eles pudessem crer que era verdadeiro o convite para participar. Aqueles que baseiam-se no seu próprio mérito não entrarão no reino de Deus. Se nós estamos aqui hoje, somos salvos e vamos participar deste grande banquete, é porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Não há justiça própria em nós. A melhor justiça do homem, os seus melhores atos de bondade, Isaías diz que é como trapo de imundícia, não vale nada. Os que aceitaram o convite do rei eram pobres, viviam em becos, encruzilhadas, viviam em lugares miseráveis, não podiam nem comprar as vestes, mas eles disseram sim ao convite do rei. Eles aceitaram aquele convite. Pode ser que algum dos pobres tenha rejeitado o convite. Certamente vieram aqueles somente que aceitaram. Assim é também com a igreja. A igreja não é uma reunião dos dignos da terra. A igreja é uma reunião dos indignos. Aleluia. Que foram alcançados pelo convite do rei e disseram sim, eu vou participar. Eu não tenho como, mas já que o rei me convida, eu quero participar. E a igreja então, naquele dia daquela ceia, aleluia, ela receberá as vestes que Deus lhe dará. Apocalipse capítulo 19, verso 8 diz, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, que são as justiças dos santos. Aleluia. A graça de Deus
nos fez agora dignos. Podemos entrar naquele banquete. São os atos justos feitos por aqueles que já foram justificados por Deus. Efésios capítulo 2 e o verso 10 vai nos falar sobre isso. Apocalipse 19, já citamos, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Efésios capítulo 2, verso 19 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como nós já fomos salvos, irmãos, então agora nós devemos andar de maneira a agradar a Deus. E quando andamos dessa maneira justa, não é porque nós somos melhores, é porque já fomos alcançados pela graça de Deus. Já fomos santificados pelo Senhor. Já fomos então capacitados. Ele diz que nós somos criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Se você já é crente, você não é crente por seu mérito. Não é crente porque você merece. Você é crente porque a graça lhe alcançou. Mas porque você é crente, Deus espera que você ande de maneira digna do Evangelho. Que você ande de maneira a agradar ao Senhor. Então os que vão participar da festa não são pessoas dignas, mas são pessoas que disseram sim ao convite. Os servos que saíram para chamar os cegos, os aleijados e os que moravam nas ruas, eles não deviam fazer nenhuma pré-seleção. No texto de Mateus diz que eles chamaram todos, tanto os maus como os bons. Porque Deus, queridos, quer salvar todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não quer salvar só uma parte da humanidade. Deus não escolheu uns e elegeu para a salvação e outros para a condenação. Deus quer salvar a todos. Mas só se alcança o direito de participar dessa festa. Porque o noivo que promove a festa é quem nos dá condições para isso. Ninguém será, aleluia, um participante desta festa se não for convidado. Então não há mérito humano. O que há é a graça de Deus. Quem entra nessa festa também só entra porque o rei já lhe deu as vestes para ele entrar. Isaías capítulo 61, verso 10. O texto diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como um noivo que se enfeita com as suas joias. O profeta está dizendo que pode se alegrar no Senhor, na sua salvação, porque quem lhe deu as vestes de salvação foi Deus. Quem colocou nele um manto de justiça foi Deus. Ninguém no céu, queridos, vai poder bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Eu estou aqui porque eu paguei o preço. Eu estou aqui porque eu me esforcei. Não! Ainda que tenha sido feito um esforço muito grande para resistir às tentações e para viver uma vida santa, só se pode fazer isso porque Deus nos veste de vestes de justiça. Ele que nos dá a capacidade de fazermos aquilo que agrada a Ele. Então aquele que entra no céu é aquele que aceitou o que Deus lhe ofereceu. Aquele que rejeitou a provisão real foi lançado fora. O homem achava que podia entrar no banquete de qualquer jeito. Quando ele aceitou o convite, ele na realidade só aceitou aparentemente. Porque quando ele rejeita a roupa do rei, ele está rejeitando o convite, ou rejeitando as condições estabelecidas pelo rei, e dizendo: eu vou, mas eu só entro com a minha roupa. Eu vou, mas eu quero do meu jeito. Eu vou, mas só se for para fazer do jeito que eu quero. No céu, ninguém vai entrar dessa maneira. No céu, ninguém vai entrar para fazer do seu jeito. No céu, ninguém vai entrar para fazer da forma como ele quiser. É Deus quem estabelece a forma de nós chegarmos lá. É Deus quem estabelece a forma de nós servirmos a Ele. Mas Ele quer, queridos, que todos os homens aceitem este convite. No Antigo Testamento, a salvação já era oferecida a todos. Nós lemos lá Isaías 25. Isaías também 49 diz, quando Deus está falando do servo do Senhor, que é uma figura que fala de Cristo, que é claramente atribuída a Cristo, este servo do Senhor. Ele diz:
disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus já estava dizendo que a salvação não era só para os judeus, não era só para aquele grupo de pessoas especiais ou eleitas, era para todos, até as extremidades da terra. Lucas vai dizer também que a salvação seria oferecida a todos. Lá no capítulo 2, quando Simeão encontra o menino Jesus no templo, ele diz: despede em paz o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Já estava dito que a salvação era para todos, queridos. Este evangelho, então, pode ser pregado a todos os homens. Assim como disse o Senhor, você pode ir pelas ruas e valados, você pode sair pelos becos, você pode ir pelas estradas, e a todos quanto você encontrar, você pode pregar este evangelho, porque ele é o convite de Deus para todos. Atos capítulo 17, verso 30. Está lá o apóstolo Paulo dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Fica claro que o convite de Deus, então, é para todos. Não é só para alguns. Não é só para uma parte dos homens. Não é só para um tipo de homens. É para todos os homens. Esse nosso Deus, queridos, ele é maravilhoso. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Nós vamos encontrar Romanos capítulo 2, verso 11. O apóstolo Paulo dizendo: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Lá em Atos capítulo 10, Pedro também, chegando na casa de Cornélio e vendo o Espírito Santo descer sobre os gentios, diz: reconheço que Deus, na verdade, não faz acepção de pessoas. Então, todos os homens são convidados a aceitar o convite de ir para o banquete. Todos os homens são convidados a participar do banquete de Deus. Este banquete é feito a todos os homens. Se Deus oferece este banquete a todos, é porque todos podem aceitá-lo, mas também todos podem rejeitá-lo. A graça de Deus alcança o homem e faz com que ele possa aceitar o convite. Mas ele ainda tem a liberdade de escolher, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo. Jesus estava pregando e ele diz assim aos judeus que ele ouvia, o capítulo 6 do Evangelho segundo João: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eles já tinham a revelação de Deus. Eles já tinham as Escrituras. Eles já sabiam como deveria ser o Messias. Mas Jesus diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Aqueles homens já tinham a revelação de Deus. Ou seja, o convite já tinha sido feito para eles. Mas eles não queriam vir a Jesus. Rejeitavam, então, a comunhão com aquele que convida para a festa. E, portanto, não iriam participar. Nenhum homem pode salvar-se a si mesmo, irmãos. Nenhum homem. Mas qualquer homem pode condenar-se ao rejeitar a oferta da graça. Ninguém vai para o céu por seus próprios méritos, mas vai para o inferno por seus méritos. Ninguém vai para o céu porque fez por merecer. Para entrar na festa tinha que ser convidado. Agora alguém vai para o inferno porque fez por merecer, porque recebeu o convite e rejeitou. Porque foi convidado. E se dissesse: eu não tenho roupa, não é problema. Mas eu não sou digno, não é problema. Não, mas eu não tenho com que ir, não é problema. Não, mas eu nem fui dos primeiros convidados, isso não é problema. Todas as condições serão atendidas pelo rei. O rei leva você até lá, dá a veste, faz você entrar. Você só precisa aceitar o convite. Então qualquer homem que vai para o céu não pode dizer que foi porque fez por merecer, porque trabalhou para isso. Não, ele foi convidado e recebeu todas as condições para estar ali. Agora, qualquer um que vá para o inferno pode dizer: eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Recebeu o convite de Deus e rejeitou. Rejeitou porque julgou que as outras coisas eram mais importantes.
Julgou que ele era digno e que não precisava daquilo. Julgou que tinha coisas mais importantes para fazer do que aceitar a salvação de Deus. E, portanto, condenou-se a si mesmo quando rejeitou a única forma de se salvar. O convite de Deus, então, para todos os homens, é para eles entrarem no reino de Deus e para participarem do banquete, que significa a comunhão com Deus. Aleluia. É o mesmo tipo de convite que Jesus faz lá no Apocalipse, capítulo 3, quando diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo e na porta de todos. Mas ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Ele não diz que vai chutar a porta. Ele não diz que vai dar um pontapé na porta. Não diz que vai colocá-la abaixo. Não vai usar um pé de cabra celestial para arrombá-la. Ele vai bater. Se alguém ouvir e se ele abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Aleluia. Muitos são chamados, Jesus conclui na parábola de Mateus, mas poucos escolhidos. Os que são chamados, queridos, aqui, é aqueles que aceitaram o convite. Os que aceitam a Jesus tornam-se, então, os escolhidos dele. Tornam, então, os chamados dele. Os escolhidos são aqueles que recebem Jesus como Salvador e que são justificados por ele. Aleluia. Ele quer salvar a todos os homens. Então há um convite de Deus para a humanidade. Esse convite foi aceito por mim e por você. Aleluia. Se nós estamos aqui e somos salvos, não é porque nós merecemos. O que foi dito daqueles homens pode ser dito de todos. Nós não somos dignos. Mas o Senhor, aleluia, resolveu convidar os pobres. Resolveu convidar os aleijados, os que não tinham dignidade própria, os que não tinham nem condições de chegar lá sozinhos. E ainda mais, chegando lá, não tínhamos condições de ter as vestes adequadas. Ele nos deu tudo isso, aleluia, tudo de graça, tudo por sua graça. Nós simplesmente aceitamos. Agora, tem uma coisa que Jesus não faz, irmãos, é forçar ninguém a entrar no seu banquete. Se a expressão de Lucas, força-os a entrar, fosse pegar a força, ele não podia ter feito como os primeiros convidados? Ele disse: não, que história é essa? De olhar boi, de olhar terra, porque casou? Vá lá, amarre eles, bota dentro da carruagem e traga, acabou-se. Ele não podia forçar? Se fosse realmente uma questão de forçar, dizer: não, eles são eleitos, eles são convidados, eles já estão marcados para estar aqui, não aceito não como resposta. É inexplicável alguém não querer aceitar. Isto é um convite irresistível. Se o rei pensasse assim, mandava amarrar os primeiros convidados e trazê-los. Mas ele não trouxe os primeiros convidados. Por quê? Porque o homem pode aceitar o convite de Deus, mas ele pode rejeitá-lo também. E todo aquele que rejeitar esse convite, não importa quem ele seja, ficará de fora do banquete celestial. Mas também todo aquele que aceitar esse convite, não importa quem ele seja, não importa se ele é cego, se ele é pobre, se ele é manco, se ele é aleijado, se ele mora na rua, se ele não tem nada, se ele está vestido com as vestes mais sujas e indignas que existam. Não importa. Não há homem que possa ficar de fora do banquete celestial porque não foi convidado para isso. Todos os homens são convidados. Agora, o que ficar de fora é aquele que rejeitou a oferta da graça. Portanto, se você está, aleluia, ouvindo o convite de Deus, aceite, aleluia, Jesus para ir para o céu. E se você já aceitou esse convite, louve a Deus por sua graça, porque você só vai entrar no céu porque a graça de Deus lhe alcançou. Aleluia. O convite é dele, aleluia, a veste é dele, tudo é dele. Nós não temos nada. Precisamos simplesmente dizer: obrigado, Senhor, pelo convite que fizeste. Aleluia. Mas aquele que rejeitar o convite de Deus nunca poderá entrar no reino celestial. Como se rejeita o convite de Deus?
Não é só uma questão de dizer, não, eu não quero. Se rejeita o convite de Deus quando se vive no pecado. Não apenas como quando você não diz sim a Jesus. Dizer sim a Jesus é a revelação daquele que realmente não se reconhece como pecador ou não crê que Deus possa perdoar os seus pecados e salvá-lo. Porque o pecado, queridos, afasta o homem de Deus. Nenhum pecador entrará no céu. Não importa se ele se acha eleito, ou se ele se acha especial, ou se ele se acha convidado, não importa. O pecador não entrará no reino de Deus. Mas todos os que aceitaram o convite serão renovados, regenerados, transformados, receberão uma nova veste e poderão entrar no banquete celestial. Que nós possamos com o coração verdadeiro, não com a hipocrisia daqueles homens daquela época, mas com um coração verdadeiro, dizer como disse aquele fariseu, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. É bem-aventurado realmente. É feliz e abençoado aquele que entrar no céu. Aleluia. Aquele que entrar no céu é um homem mais do que feliz. É o vencedor, aleluia, final. Aquele que entrar no céu venceu no final, aleluia. Durante a sua vida pode ter sido um homem de muitos fracassos, mas se aceitou o convite de Deus e está sentado no banquete celestial, é um homem de sucesso. É um homem que terá sucesso pela eternidade. É um homem que por toda a eternidade será bem-aventurado, feliz, aleluia. Que Deus os abençoe então, queridos irmãos, que possamos nesta noite valorizar o convite de Deus, levando esse convite aos outros, aleluia, porque nós fomos mandados pelo Senhor para convidar todos os homens a fazer parte deste banquete. Você pode sair pelas ruas e valadas, pelas ruas dessa cidade e convidar a todos para este banquete. Diga para eles, há um banquete preparado. Você pode fazer parte dele, porque cremos que Deus tem um convite para todos os homens, que todos podem participar desta festa. Basta que ele diga sim ao convite de Deus. Aceite a Jesus. Aleluia. Tire as suas vestes e vista-se do que Deus lhe dá. Aceite as condições de Deus para entrar na sua festa. Aleluia. E então todos poderão participar deste grande banquete. E você que já participou, mantenha firme a sua posição. Aleluia. Você que já aceitou o convite, mantenha firme a sua posição. O texto de Lucas termina dizendo, manda esse povo entrar. Mas parece que a festa não aconteceu até o encerramento da parábola. Né? Jesus está mandando. É porque de fato essa festa ainda não aconteceu. O convite já foi feito. E agora está na hora. Já está tudo preparado. Os sinais já apontam para a vinda de Jesus a qualquer momento. Tudo já está preparado. Então fique com a roupa pronta, com o convite na mão, porque a carruagem do rei está passando. Tenha o convite à mão, aleluia. Esteja preparado. A carruagem do rei já está passando, aleluia. E nos levará para estar com Ele para sempre e cear com Ele nesta grande ceia. Que não precisa ser, irmãos, uma ceia literal. Né? Que tipo de comida vai ter no céu? Né? Será que vai ser uma comida muito gordurosa? Ou vai ser uma comida muito light? Você que está em dieta vai ter problema com isso? Os diabéticos vão ter um cardápio especial? Provavelmente não, lógico, né? Porque, como estamos falando do céu, nós vemos tudo na forma de figuras, muito simbolismo. Por quê? Porque é uma dimensão que nós não conhecemos. Então é falado em termos humanos para poder nós entendermos. No céu não haverá problemas
quanto a que tipo de comida, porque o foco aqui não é o que vai se comer, mas sim a comunhão que teremos com Ele para todos sempre. É estar na mesa, é conversar com Jesus, é abraçar o Pai, é estar na presença do Senhor. Isso é o que mais importa. Que Deus nos ajude, que pela graça de Deus nós chegaremos lá e sentaremos à mesa neste banquete. Aleluia! Já há um lugar reservado para você lá, porque você já aceitou o convite. Há uma plaquinha com o seu nome na frente da cadeira. Essa cadeira está reservada para o irmão fulano lá de Galinhos, porque você já aceitou o convite. O seu lugar está preparado. E pela graça de Deus, poderemos entrar na glória e participar deste banquete. Se você aceitar o convite, você pode fazer parte dele também. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.